Boa noite, chegou nosso amigo Janduí. Hora da previsão do tempo, neste momento, em João Pessoa, 25 graus, e nada de previsão. Boa noite, Janduí. Boa noite, Marcos. Com imensa Tudo satisfação, aguardando as suas orientações para começarmos. que bom, meu irmão. Graças a Deus está dando tudo certo. Está perfeito aqui a sua voz, a sua imagem, está tudo bacana, viu? Muito obrigado. E aí, como é que tá, meu irmão? Está tudo em paz? Tudo, amigo. Satisfação revelo, viu? Prazer é meu irmão. Eu vou, eu vou fixar aqui na tela do celular o tema da sua palestra, para o pessoal ficar sabendo o que você está falando, não é isso? Cíntia Santana, seja bem-vinda, minha querida irmã. Ô, Marcos, o É tempo, a pedra angular, não é isso? Marcos, o tempo que Oi. eu irei dispor, porque eu tenho impressão, qual é o tempo que vocês dispõem aí? O Geralmente, tempo, o tempo é de 7h30 às 8h30, mas o tempo máximo, de 7h30 às 8h30. Você eu pode marco, terminar. Marcos, que até 8h40, não, até 8h10, 8h15 eu concluo. Pronto, Ok? então tá bom demais. 40, no máximo 45 minutos. Ok? Pronto, meu irmão, tá bom demais. Você quem sabe. Pronto, eu fixei aqui o tema, a pedra angular, porque o pessoal vão sabendo o tema que você vai falar. Janduí, está com uns 30 dias, mais ou menos uns 30 dias. Glória sonhou, sua Você me, mãe, você me eu contou. contei só você, foi, sua mãe aplicando passo nela, olha, coisa boa, maravilha. A gente tem notícia de uma criatura maravilhosa como Giselda, continuando o trabalho. Certeza. Janduí, como é que está aí a pandemia, a Covid aí está aliviando mais ou está do mesmo jeito? Aqui em João Pessoa, Marcos, a rede hospitalar houve uma queda no número de internações. Agora, a região de Campina Grande, eu tomei conhecimento que lá em Campina houve chegou a 100% lá de De internação internação. em UTI Ixi, e em Nossa Senhora. enfermaria, foi o que eu soube. De Aí, fato, hoje também está lotado. já vieram 5 pacientes de lá para aqui, para João Pessoa. Foram encaminhados de Campina Grande para cá. Meu Deus, é Ô, complicado, viu? quando for para dar o início, você me avisa aí, não é isso? Quando for Pronto, início, isso eu vou fazer a prece inicial, sim. aí você continua a palestra. Quando eu fizer a prece inicial, eu passo para você fazer a palestra. Ok. Olha, a nossa irmã Márcia lá do Nova Luz já entrou ao vivo. Seja bem-vinda, Márcia. O Wilton, deve ser o Wilton lá do Pernambuco, nosso irmão Wilton. É o Wilton, amigo, lá o pernambucano amigo, viu? Nós temos um É, apreço por ele, viu, Marcos? o Wilton Maroto. É. Seja bem-vindo, meu querido irmão. Nunca mais a gente se viu. Em vez do Seja Wilton, bem-vindo. o Wilton bondoso. É, né? Simone, seja bem-vinda, Simone. Nós, Wilton, você quer fazer a prece inicial, Wilton? Dê um ok aqui, Wilton, por favor. Se o Wilton aceitar, gente, eu vou colocar ele ao vivo para ele fazer a prece. Concordo plenamente, meu irmão. Nosso irmão Jonas, lá de Natal.
O Wilton, posso te chamar, Wilton, para fazer a prece? Bom, enquanto isso, Janduí, eu já quero desde já agradecer a você, meu irmão, pela a palestra que você vai fazer. A gente tem muita dificuldade em arrumar, em conseguir ajustar a escala de palestra, mas graças a Deus, tanto as palestras como o estudo da segunda-feira, nós já estamos junho e julho completo a escala de estudo. Muito bom, graças a Deus. Eu vou fazer a prece, se o Wilton quiser, faz a prece final. Ok. Deus, Pai de infinita bondade, grande arquiteto do universo, estamos aqui, Senhor, para mais uma vez ouvir ensinamentos edificantes para a nossa vida. Hoje, iremos ouvir o nosso irmão Janduí, trazendo para nós ensinamentos que nos ajudam a entender a vida, que nos ajuda a nos libertar. A pedra angular. Muito obrigado, Jesus, pelo o nosso irmão trazer essa mensagem para todos nós. Obrigado, Jesus, por tudo que nos é concedido, Senhor. Obrigado aos mestres espirituais, aos irmãos trabalhadores da Seara do Cristo, que nos acompanha, que nos orienta. Obrigado, Maria Santíssima. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado a todos por esta oportunidade. E na noite de hoje possamos aprender um pouco mais sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Muito obrigado, irmão. Que a paz esteja em nossos corações e permaneça para sempre. Graças a Deus. Ô Janduí, essas lives, meu irmão, têm ajudado a tanta gente com problema com a mediunidade desajustada. Aí, Janduí, quando termina as lives, as pessoas entram em contato comigo pelo PV e pedem ajuda. Rapaz, isso é muito edificante, viu, Janduí, essas lives. Com certeza. Meu irmão, fica à vontade, viu? Meus cumprimentos iniciais ao nosso irmão dirigente do Centro Espírita Nova Luz, na cidade de Pombal, Ivonaldo Bernardo. Quero cumprimentar Marcos, que generosamente nos fez o convite para que nesta noite nós, já que não estamos podendo nos reunir de forma presencial, estamos reunidos de forma virtual para levarmos uma mensagem edificante para todos nós, cujo tema desta noite é Pedra Angular, conforme combinado previamente com o irmão Marcos, que coordena a presente live. Meu abraço fraterno a todos os demais irmãos do Centro Espírita Nova Luz. Recebam um abraço fraterno. Além desses irmãos do Nova Luz, o nosso abraço também a todos aqueles irmãos que nos acompanham neste momento através da presente live. Que a paz do Mestre Jesus e, sobretudo, a paz do nosso Pai Celestial Todo-Poderoso possa estar com cada um de nós, hoje, agora e sempre.
como transmitido pelo dirigente da live, o tema a ser exposto nesta noite é a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra principal, a angular. Salmos, capítulo 118, versículos 22 a 23. Esta pedra angular é Jesus, o amor que desceu à terra para nos chamar à observância da lei divina e nos instruir nos ensinamentos da vida verdadeira, a vida futura, a vida espiritual. Lamentavelmente, Jesus foi rejeitado naquela época pela sua mensagem, e essa responsabilidade, rejeitado pelos judeus, coube essa responsabilidade, sobretudo, aos fariseus pelo orgulho e fanatismo e pela incredulidade dos outros, os saduceus. O amor é o sentimento que resume de forma completa a doutrina de Jesus. E Jesus é esta pedra angular, este amor que desceu à terra numa missão de convocar toda a humanidade, mostrando através dele próprio ser o caminho para nós buscarmos a nossa redenção espiritual. Caminho para a verdade, que é o amor, que é Deus, e a vida, que é a luz. Para nós nos libertarmos da cegueira, da ignorância, do mau caminho, das torturas morais, das angústias, da infelicidade, dos sofrimentos, e partirmos para o verdadeiro caminho do nosso crescimento, da nossa elevação espiritual, do nosso progresso. E o amor é o sentimento que resume de forma completa a doutrina de Jesus. Na sua origem, o homem possui instintos. Mais avançado e corrompido possui sensações. Mais instruído e purificado possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos sentimentos, surge o amor. Os fariseus, ao ouvirem que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se. Um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Ou seja, não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Jesus nos transmitiu também que nós deveríamos fazer aos homens tudo o que gostaríamos que eles nos fizessem. Tratar os homens da mesma maneira que gostaríeis que fossem tratados. Amar o próximo como a si mesmo e fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os nossos deveres em relação ao nosso próximo. Devemos ter como regra fazer aos outros o que desejamos para nós. A prática destes ensinamentos morais orienta a cada um de nós, nos conduz à destruição do egoísmo, quando os homens as tomarem como regra de conduta e como base de suas instituições, entenderão a verdadeira fraternidade
e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, e sim união, concórdia e benevolência mútua. Atualmente, a Terra é um mundo de expiação e de provas, na qual as paixões inferiores, as más tendências e os sentimentos inferiores predominam nas criaturas. O caminho do mal é frequentado ainda pela maioria. Jesus nos transmitiu: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta da perdição. E o caminho que ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Mostra para nós o Mestre Jesus que larga esta porta da perdição, porque o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, pois o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer a si mesmo. E poucos se submetem a isso, no combate às más tendências, às más inclinações, no combate para vencer as suas próprias imperfeições, domar os maus instintos. E este é um trabalho que compete a cada um de nós individualmente. O nosso esforço é justamente para entrarmos pela porta estreita, que é a porta da salvação, que é a porta da libertação. Para isso, é necessário vencer os nossos vícios, é necessário vencer as nossas más tendências, é necessário vencer as más inclinações, e poucos se submetem a isso. A verdadeira batalha, essa batalha, é uma batalha que é travada no mundo interior, na nossa alma, para vencer os inimigos que estão em nós mesmos, que são as nossas imperfeições, tais como egoísmo, orgulho, inveja, ciúme, maledicência, ambição, a cólera, os sentimentos de ódio, de rancor, desejo de vingança, esses sentimentos mesquinhos que cabe a cada um de nós travarmos esse bom combate e buscarmos sair como os grandes vencedores de nós mesmos. Por isso que um dos pais da igreja, Santo Agostinho, ele transmitia para nós que nós deveríamos arrancar as ervas daninhas, que são os brotos daninhos, as ervas prejudiciais à plantação. E o espírito, ele é comparado a um campo que precisa ser cultivado. E toda riqueza futura depende do trabalho atual. E mais do que os bens terrenos, são eles que nos vão levar à gloriosa elevação. Além disso, Santo Agostinho, ele passava ao final de cada jornada diária, ele passava a interrogar a sua própria consciência, buscava passar em revista e interrogava a sua consciência ao final da jornada diária. Interrogava a consciência se alguém tinha alguma queixa dele, se ele tinha feito mal a quem quer que seja, ou se tinha causado prejuízo qualquer ao seu irmão de caminhada. E aí buscava cada dia trabalhar pelo seu aprimoramento, para no dia seguinte ser melhor que no dia anterior e assim sucessivamente. Era o grande trabalho de desbastar a pedra bruta, é o trabalho de desbastar os nossos corações endurecidos. Jesus nos transmitiu: muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. E por que o Mestre nos transmitiu isso? Porque poucos colocam em prática os seus ensinamentos. E por isso, a dificuldade para a conquista do reino dos céus, para a conquista do reino de Deus, que não está nem aqui, nem acolá. É conquista interior, na intimidade do nosso ser,
no âmago, na nossa intimidade, no âmago do ser, nas nossas almas, nos nossos espíritos. É o reino de luz, é o reino da paz, é o reino da felicidade, é o reino do amor. E o germe do amor já está latente nas nossas almas. Compete a nós fazermos com que o amor ele cresça em cada um de nós, ele se desenvolva, porque a presença do amor em nós é a presença de Deus em cada um de nós. Assim como está presente em nós a luz, o germe da luz, cabe a cada um de nós fazê-la resplandecer, brilhar, cuja responsabilidade, cujo dever, cujo mistério compete a cada um de nós. Porque Jesus transmitiu: vós sois luzes, façai brilhar a vossa luz. Dentro desta caminhada, cabe a nós, nesse mundo interior, na nossa intimidade, pelo esforço de cada um de nós, conquistarmos esse reino de paz, de felicidade e de amor, que é estado de espírito, é o reino de Deus, é o reino dos céus. A Terra hoje conta atualmente com 7 bilhões e 500 milhões de habitantes. Estamos vivendo um período de crise em face das provas coletivas que passa a humanidade. Todos nós emitimos frequências vibratórias. Todos nós emitimos as frequências vibratórias e essas frequências vibratórias, através da nossa casa mental, elas precisam ser elevadas e, consequentemente, em cada um de nós, para termos uma atmosfera psíquica coletiva elevada, evitando o medo, evitando o pavor. O medo ele causa em nós energias deletérias, criando a impressão, em face da pandemia, que se alguém der um espirro, tiver com uma coriza, nós já imaginamos que fomos contaminados pelo coronavírus. Nós somos o que pensamos, formamos através dos nossos pensamentos criações mentais chamadas formas pensamento, que André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, fala para cada um de nós dessas criações fluídicas, as nossas ideias. No campo mental, elas, quando são fixas de tanto pensarmos, elas se somatizam. E quando são pensamentos negativos, quando são pensamentos maléficos, que atraímos para a nossa mente, esse lixo mental causa um desequilíbrio psíquico, causa desequilíbrio emocional e, consequentemente, exterioriza-se no invólucro material grosseiro, transitório e passageiro, o corpo físico. Por tal motivo, surgem as enfermidades na matéria. Jesus transmitiu que nós deveríamos buscar a vigilância para não cometermos os nossos equívocos na caminhada, por atos, por palavras, por pensamentos. Por isso transmitiu vigiai e orai, a prece para nos fortalecermos na nossa caminhada, a fim de não baixarmos a nossa frequência vibratória. Na nossa casa mental, os nossos pensamentos, como estão, as qualidades dos nossos sentimentos, das nossas emoções, no nosso mundo interior, no âmago do nosso ser, na nossa intimidade, como estão. Céu e inferno são estados mentais, é estado interior do espírito que escolhemos em face do nosso livre-arbítrio. Temos que fazer o autoconhecimento. Sócrates, o filósofo grego, dizia: conhece-te a ti mesmo. E nós temos que buscar
esse autoconhecimento de nós mesmos, o nosso autodescobrir-se, em buscar o autocontrole para buscar se controlar e buscar pela autorreforma um controle, que é justamente se estamos impacientes, coléricos, buscarmos a paciência. Ou seja, dentro desse processo, nós vamos buscando esse controle para domar tudo aquilo e vencer, que nos é prejudicial, que nos faz o mal. Ou seja, nós temos que ir buscando esse aprimoramento de forma gradual, mas contínua, e buscando erguer em cada um de nós as verdadeiras conquistas dos valores morais. E aí a autorreforma é a última etapa desse processo, que é a reforma íntima. E aí vamos buscando em nós mesmos descobrir a natureza dos nossos sentimentos, a natureza das nossas emoções e ainda buscarmos não deixar-nos impressionarmos pelo medo e pelo pavor. Estamos encarnados em um mundo de expiação e de provas, com o objetivo de fortalecer o nosso mundo interior, para não baixarmos a nossa frequência vibratória, mantê-la elevada, com pensamentos edificantes, trabalhando na prática do bem, do amor e da caridade, ajudando, amparando, socorrendo os nossos irmãos de caminhada, procurando fazer por eles o que gostaríamos que eles nos fizessem. Com o nosso processo de reencarnação, há um planejamento. Existe a lei do karma, que chamamos lei de causa e efeito e de ação e reação. Para cada ação, temos o nosso livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Até o momento, a liberdade vai até o momento da ação. Mas depois da ação, se a ação é boa, nós vamos colher o bem. Se a ação é má, nós vamos colher o mal. Todo mal que nos faz mal não é o mal que nos é feito. O mal que nos faz mal é o mal que fizermos a outrem, pois retorna para nós mesmos. É a colheita da semeadura. E essa semeadura nós somos livres para plantarmos da maneira que quisermos. Mas iremos compreender também que virão responsabilidades, consequências e efeitos dessas nossas ações. Então, nós temos que seguir a nossa caminhada com segurança, com serenidade e confiantes em dias melhores para cada um de nós e em dias melhores para a humanidade. Mas para que haja a mudança do mundo, a transformação do mundo, essa transformação começa por cada um de nós. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Pai. Existem os doentes da alma, as doenças, porque existem doentes da alma. Só existem doenças porque existem doentes espiritualmente falando. E aí, nós, dentro desse contexto, o que é que nós temos que fazer? Buscar a nossa cura. E essa cura dá-se com a limpeza dos nossos espíritos, das nossas almas, extirpando de cada um de nós tudo aquilo que nos é prejudicial, tudo aquilo que nos é maléfico, tudo aquilo que é pernicioso, que é prejudicial, que nos leva à enfermidade da matéria, quando nós não buscamos esse autoconhecimento e esse autodescobrimento e partirmos para a limpeza, combatendo os nossos vícios, as nossas imperfeições, paixões inferiores, más tendências, más inclinações, e reconhece-se o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, o verdadeiro discípulo de Jesus, quando ele busca essa transformação moral e os esforços que ele faz
para domar as suas más inclinações, as suas más tendências. Portanto, nós temos que conquistar os verdadeiros valores, que são os valores morais, que são os valores imperecíveis, que os ladrões não furam nem roubam, nem as traças nem a ferrugem os consomem, porque são as verdadeiras conquistas, é a verdadeira propriedade do espírito, porque as coisas transitórias deste mundo, os tesouros terrenos, nós não levaremos conosco. Os verdadeiros tesouros são as conquistas do espírito, e as conquistas do espírito estão nos valores morais, a inteligência, o conhecimento, as qualidades morais, as virtudes. Nós poderemos conquistar essa bagagem de ordem espiritual, e quando reentrarmos na vida verdadeira, na pátria espiritual, nós estaremos levando essas conquistas, enquanto que nem mesmo o nosso corpo, os valores efêmeros, transitórios e passageiros deste mundo, os bens materiais, nós não poderemos levar. Aqui mesmo permanecem, nem mesmo o nosso corpo físico, que é instrumento para a evolução do nosso espírito, nós não levaremos, aqui mesmo permanece. E dentro do processo de decomposição, passa pela transformação, cujos elementos se dispersam na natureza, como o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, se dispersam e passam a formar outros corpos vegetais e animais, porque nada na natureza se perde, tudo se transforma. E a cada um será dado segundo as suas obras. Então, tudo o que nos acontece, meus irmãos, minhas irmãs, não é por acaso, sem que a governança do universo não esteja sabendo disso, não tenha conhecimento. Vírus, epidemias, pandemias, sempre a humanidade conheceu, desafiando a todos nós a revermos os nossos valores. Vai passar como outras passaram. Depois da tempestade virá a bonança, que são os dias melhores para a humanidade. A nova era é a era do progresso, é a era dessa transformação que ora já se opera. Então será como a dor do parto, em que a mulher naquele momento está sofrendo para a chegada daquele ente querido, depois que é um momento de alegria que se concretiza com a chegada daquele ente querido, daquele ser querido que chega para a convivência conosco no planeta Terra. Estamos no mundo, mas não devemos nos escravizar às coisas do mundo. A Terra, ela é uma escola. Estamos em aprendizado. Devemos valorizar esse momento. A humanidade está vivendo exclusivamente para as conquistas de ordem material, pensando exclusivamente no ter e se esquecendo do ser, que é o principal, da alma, do espírito. E aí vem a natureza e nos conclama a refletir melhor se essas conquistas materiais estão a serviço do bem ou estão a serviço das paixões do materialismo, que é o nosso maior adversário, a nossa evolução espiritual. Temos que vencer a nós mesmos e passemos a enxergar o nosso irmão de caminhada, porque muitas das vezes estamos olhando apenas para nós mesmos e não estamos enxergando o nosso irmão que necessita da nossa solidariedade, da nossa fraternidade, do nosso companheirismo, da doação de amor para com esses irmãos. E aí, estarmos juntos nessa mesma caminhada, cada um se ajudando mutuamente. E é isso o que nós devemos fazer e o que a humanidade, no momento, infelizmente, tem feito pouco. E aí, dentro desse contexto, nós temos que passar a enxergar o nosso próximo. A parábola do bom samaritano mostra isso de maneira clara para cada um de nós. Quando aquele irmão
que era considerado herético, foi aquele que estendeu a mão ao irmão que se encontrava caído e que não foi socorrido, e ele foi quem estendeu a mão. E Jesus diz: qual dos três vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E o doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse: e depois e fazei o mesmo. Portanto, nós temos que combater essa terrível imperfeição do egoísmo, que é a pior chaga da humanidade. O egoísta, ele cria em torno de si uma couraça que o deixa cego em relação às necessidades do próximo. Mesmo tendo tudo, ele não consegue ser feliz, pois só somos felizes fazendo os outros felizes. Doar é um prazer indescritível, doar sem esperar retorno, seja moeda, seja pão, seja paciência, compreensão, mas muitos ainda, infelizmente, ainda fazem o bem esperando algo em troca. O que predomina hoje ainda é a indiferença das criaturas em relação ao outro, é o egocentrismo dominando a humanidade. Disse-nos o apóstolo Pedro: o amor cobre a multidão de pecados. Os pecados são as transgressões, as nossas faltas, os nossos equívocos cometidos ante a lei divina. E aí Pedro transmitiu que nós poderíamos superar esses erros, essas faltas, esses equívocos, essas injustiças, pelo amor, buscando o nosso crescimento, nossa evolução, o nosso progresso espiritual. Jesus transmitiu para cada um de nós. Está no Evangelho, no capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito, que deveríamos adorá-lo em espírito e em verdade. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, ele transmitiu que Deus é luz. E na mesma epístola, no capítulo 4, a primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 8, João transmitiu que Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Como ele disse: ó Pai, que eles possam ser um também conosco. Ou seja, a união no amor, na vibração elevada, nos bons propósitos, na prática do bem, nesse desenvolvimento do amor e na luz e da luz em cada um de nós, para termos com essa sintonia com o amor de Deus e do Mestre interiormente no âmago do nosso ser, na nossa intimidade. E quando nós não queremos optar pelo caminho do amor, bate à nossa porta a dor e o sofrimento, e não é Deus que quer que soframos. Compete a cada um de nós sairmos dos nossos sofrimentos, que é colheita do mau uso do nosso livre-arbítrio, do mau uso da nossa liberdade. A dor, ela tem uma finalidade de corrigir, levanta, educa, tem uma finalidade pedagógica, de mostrar, de ensinar que se as criaturas sofrem, é por estar justamente na contramão dos ensinamentos de Jesus. Portanto, meus estimados irmãos e irmãs, a chegada dos flagelos destruidores caminha conforme a lei do progresso. E que flagelos destruidores são esses? Jesus, no sermão profético, transmitiu: guerras, os terremotos, a epidemia, que é o cavaleiro amarelo, que consta lá no Apocalipse, é a epidemia representada pelo cavaleiro amarelo. Então, nós estamos diante desses flagelos, que é justamente, caminha conforme a lei do progresso para levar a humanidade para um momento melhor. Estamos em plena transição para a chegada do mundo de regeneração. Estamos em plena transformação para a chegada da nova era, para a chegada do progresso no nosso planeta.
já estão reencarnando na Terra. Espíritos mais evoluídos em conhecimento e em moralidade, que irão contribuir com a evolução do planeta, com os espíritos de Alcíones. A Terra será um mundo mais feliz quando ela estiver regenerada, que a situação irá se inverter, em vez do predomínio do mal sobre o bem, como nós ainda constatamos hoje no planeta Terra. No mundo de expiação e de provas, a situação será invertida para a chegada desse mundo regenerado, que é o predomínio do bem, justamente sobre o mal. Então, aqueles que desencarnarem recalcitrantes, a teimosia sem o desejo de mudança, não poderão permanecer no planeta Terra e serão exilados para outros mundos, para mundos inferiores, de acordo com a sua faixa vibratória de cada um deles, para não prejudicarem a obra que está em pleno andamento, que é a regeneração que irá chegar, para não serem causa de perturbação no planeta Terra e, consequentemente, prejudicarem a obra com a perturbação desses irmãos que serão conduzidos para as moradas apropriadas com as suas frequências vibratórias e também em face de não quererem mudar. Compete a cada um de nós a mudança, mas quem não desejar a mudança não poderá prejudicar o progresso e a evolução do planeta Terra, que irá evoluir tanto na progressão do mundo como no progresso das suas criaturas, dos seus habitantes. As pessoas preocupadas com as desencarnações coletivas perguntam por que isso acontece. Desencarnação de muitos irmãos, irmãs, de uma forma avassaladora. É um meio, é uma maneira das leis da natureza, que são leis divinas, impulsionar, acelerar o progresso da humanidade, fazendo com que uma grande quantidade de irmãos partam, desencarnem, favorecendo a vinda de outros mais evoluídos que vêm contribuir com o progresso do planeta, com o progresso do mundo. E aí são chegados os tempos previstos pelo Senhor, dessa nova era, de uma humanidade melhor, do progresso para a humanidade. E a pandemia ela veio acelerar o progresso. Com a nossa visão limitada, com a nossa visão ainda equivocada, achamos, às vezes, pensamos que é um grande mal, mas para as leis de Deus tem um sentido de mudança, tem um sentido de transformação, pela lei do progresso, que é uma lei divina. A prática do amor, ela evita doenças, é provado pela física quântica. A ciência chegou à conclusão que, pensando nos nossos pensamentos no bem e fazendo o bem, nós produzimos a energia fóton, energias fótons. Essas energias, elas são absorvidas pelo nosso sistema nervoso central. Daí, ela tem um direcionamento sendo transferido para as glândulas endócrinas, e aí é passado para o sistema imunológico. E com isso, ficamos resistentes aos micro-organismos, à invasão microbiana. Temos, neste momento que nós estamos vivendo, estamos passando por um momento de crise. É uma geração que vai e uma nova geração que vem chegando. Desde o ano 2000, que nós já sabemos que esses irmãos que virão contribuir no campo das artes, da ciência, do progresso moral, esses irmãos mais evoluídos já estão encarnando no planeta Terra para contribuir justamente no campo também da política e no campo de outras atividades, de diversas instituições. E aí temos que ter otimismo,
nós temos que ter esperança, nós temos que continuar orando em busca de novas forças. Nesse momento de crise, aprendendo com os mensageiros divinos, com os espíritos nobres, que cada um tem o seu gênero de desencarne. Dentro da programação, do nosso planejamento reencarnatório. Portanto, não nos preocupemos se vamos partir para o plano espiritual diante desse quadro da pandemia que constatamos no nosso planeta. Se vamos partir agora ou se vamos permanecer no plano físico, contribuindo com o progresso do nosso planeta. A lei da evolução, ela dá a oportunidade do nosso crescimento espiritual, de nos iluminarmos, tanto neste mundo quanto no plano espiritual, quando deixarmos a veste carnal, o corpo físico. E aí nós devemos compreender, entender que nós pertencemos a uma coletividade. Essa coletividade é de encarnados e daqueles que já deixaram o corpo físico, o corpo somático, o corpo material, o invólucro grosseiro, transitório e passageiro, que ainda é denso, porque habitamos ainda um planeta atrasado, ainda que é um mundo ainda de expiação e de provas, de dores e de sofrimentos. Portanto, continuemos firmes, com a fé raciocinada, confiando em Deus, o nosso Pai Celestial, Todo-Poderoso, que é amor, e com Jesus, o Mestre, o companheiro incondicional das nossas vidas. Este amor que desceu à terra para o pão de vida, para nos convocar para o caminho da felicidade, para o caminho do amor, para o caminho da nossa redenção espiritual. E com o auxílio dos benfeitores amigos, na certeza de um mundo melhor. Então, fica agora, neste momento, o meu abraço fraterno a todos os irmãos que nos escutaram pela live, agradecendo mais uma vez, mandando o nosso abraço fraterno a todos os irmãos do Centro Espírita Nova Luz da cidade de Pombal, ao presidente daquela casa, o nosso estimado irmão Ivonaldo Bernard, ao nosso irmão Marcos, que dirige esta live nesta noite. Também a nossa gratidão pelo convite que nos foi formulado e a oportunidade de juntos termos este momento de aprendizado, juntos termos este momento de fraternidade, de integração, de harmonia, de paz e de amor, de estarmos envolvidos nessas vibrações salutares, de fluidos salutares que nos unem neste momento. Fica o meu abraço e a minha gratidão a todos aqueles irmãos que pacientemente nos escutaram nesta live. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, hoje, agora e sempre. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, isto é, pródigos no vosso amor. Muita paz para todos. Ô, meu irmão Janduí, muito boa a sua palestra, excelente, maravilha. Pessoal aqui estão elogiando a sua palestra, estão adorando a sua palestra. Estão dizendo aqui que você está dando uma palestra maravilha. Nosso irmão Rinaldo e tantos outros aqui. E aí eu quero fazer duas perguntas para você, Janduí. Pois não, meu irmão. Jesus é a pedra angular de todas as doutrinas religiosas. Com certeza. Por que algumas doutrinas religiosas têm preconceito com algumas? Algumas têm preconceito com outras. Jesus não é a mesma pedra angular? Com certeza, meu irmão. Nós devemos respeitar as convicções dos nossos irmãos. Nós nos preocupamos. Quem tem as suas crenças, que ela vivencie o amor na crença que ela professa. Porque a grande religião que Jesus veio trazer para a humanidade foi o amor, que foi ele ter descido à terra com essa missão de nos instruir,
de nos esclarecer, de nos chamar à observância da lei divina e nos instruir nos ensinamentos da vida futura, de nos convocar para o caminho da humildade, para o caminho da caridade, e mostrou para nós que nós devemos respeitar, todos nós, nos unirmos no amor, na fraternidade, na unidade divina, compreendendo a imortalidade da alma, a imortalidade do espírito, e que todos nós vai chegar o dia que nós vamos reentrar na vida verdadeira, que é a vida do espírito. Aqui estamos de passagem, estamos aqui buscando colaborar para sermos um verdadeiro discípulo do Cristo, e ele disse: conhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Então, nós devemos nos preocupar com aqueles que são materialistas, aqueles que ainda não acreditam em Deus, os ateus, aqueles que acham que depois da morte do corpo físico é o nada, que não acreditam na imortalidade da alma. É com esses que nós devemos nos preocupar, com esses ainda que não despertaram para a verdade, mas todos nós devemos nos respeitar. Cada crença, compreender a crença, a convicção religiosa, filosófica de cada um e nos unirmos no amor. É isso que Jesus e Deus quer de cada um de nós. A outra pergunta que eu vou fazer para você, Janduí, você citou no decorrer da sua fala que muitos espíritos evoluídos estão chegando à Terra para ajudar na transformação, no aceleramento da evolução do planeta Terra. E aí eu lhe faço a pergunta da seguinte forma. A chacina que aconteceu com aquelas crianças terá sido influência dos espíritos maus para não deixar que essas crianças cresçam e sejam trabalhadores? Eu vejo de uma outra forma. Eu entendo, Marcos, que as criaturas não se pode atribuir tudo à responsabilidade que foram os espíritos que fizeram com que aquelas criaturas partissem para eles procedessem daquela forma. Nós somos dotados de livre-arbítrio. Quem atenta contra a vida do seu semelhante, ele transgride um dos mandamentos da lei divina, que é o não matarás. Então, a criatura, mesmo um espírito equivocado, um espírito maligno, um espírito trevoso, um espírito imperfeito, ele induza pelo pensamento uma criatura a cometer a determinado erro, a determinada falta, a determinado equívoco. A criatura é dotada de livre-arbítrio para escolher entre o caminho do bem ou do mal. Então, a responsabilidade é para quem age, quem está dentro dessa liberdade que tem de praticar o bem ou o mal. Se uma entidade infeliz, um espírito sofredor, maligno, um espírito impuro, imundo, como Jesus dizia, ele induz pelo pensamento a criatura a atentar contra a vida de uma determinada pessoa, aquela pessoa está livre para escolher se vai ceder ou se vai resistir àquela tentação. O livre-arbítrio é nosso. Então, quando determinadas criaturas passam por um homicídio, ninguém perece perante a lei de causa e efeito, ou seja, uma guerra, ninguém desencarna, nem parte para outra vida com aquele gênero de desencarne, vítima de um homicídio, sem que não é Deus que quer que aquilo ocorra. Aquilo ocorre naturalmente, porque aquela criatura, naturalmente, tem que desencarnar daquela forma. Por isso que cada um tem um gênero de desencarne. Uns morrem de morte violenta, outros desencarnam de outros tipos de morte, em casa, com os familiares. Uns
já estão resgatando débitos perante doenças kármicas, como câncer. Outros ainda também, nós sabemos, os aidéticos também são doenças, e resgate para o espírito, porque ninguém passa por nada sem que mereça. Não é Deus que quer que soframos. O sofrimento, quando bate à nossa porta, é colheita do espírito. Se nós tivermos uma visão limitada de uma vida única, que o espírito foi criado ao mesmo tempo que o corpo, então não se justificaria uma criança nascer aidética, uma criancinha inocente com um câncer. Então, tudo isso se explica que o corpo não foi criado ao mesmo tempo que o espírito. O espírito existia antes da formação da matéria, do corpo. E se aquele espírito está passando por isso, é porque ele é devedor perante a lei divina. Então, aquele gênero de morte que ele passa, aquele gênero de desencarne, não morte violenta, sobretudo, é um resgate, como nós sabemos, e tem uma explicação que a doutrina espírita explica o porquê dos sofrimentos, das dores, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, o que estamos fazendo na Terra, e todos nós sabemos as causas dos nossos sofrimentos e das nossas dores, porque se a causa não está na vida atual das nossas aflições, estão com relação a existências transatas, a vidas passadas. Só para encerrar, que eu vou ler um comentário de Álvaro aqui. Eu acho que devemos focar nas lives, na pregação do Evangelho, para amenizar um pouco a dor do espírito ao fazer a passagem. Exato. Com certeza, com certeza. Essas lives, elas têm uma importância tão grande. Álvaro, logo no início, antes de começar a palestra de Janduí, eu estava comentando com ele que alguns irmãos, através dessas lives, entraram em contato comigo pelo meu PV, pedindo ajuda, pedindo para me orar para elas, porque elas estavam passando por problemas, e aí elas então estão encontrando ajuda. Graças a Deus, tem uma irmã aqui na live, agora, nesse momento, o perfil dela está como Laura, mas o nome dela é Josefa. Ela e a filha dela, elas estão passando muito problemas, estavam passando muitos problemas com relação à mediunidade, aflorando agora, e elas estão sofrendo. Então, essas lives, elas têm uma importância imensurável. A gente precisa dar continuidade a essas lives, porque essas lives, elas serão motivo de lenitivo para muitos sofrimentos. Com certeza. Por isso, meu irmão Janduí, muito obrigado, meu irmão Janduí. Pode fazer a prece. Desde já, muito obrigado. Nossa gratidão a Deus, ao Divino Mestre Jesus, o companheiro incondicional das nossas vidas, por mais esta oportunidade de, junto ao Senhor, estudarmos a mensagem do Evangelho, a mensagem de amor que o Mestre Jesus trouxe para toda a humanidade, que é o caminho para o nosso crescimento espiritual, que é o caminho para a nossa elevação, a nossa ascensão, o nosso progresso, que compete a cada um de nós, que utilizemos a nossa liberdade para as ações no bem, para as ações edificantes, instrutivas, esclarecedoras, para buscarmos ser instrumentos do amor, estendendo mãos amigas para os nossos irmãos de caminhada, buscando semear dentro desta nossa caminhada na jornada terrena
o que Jesus recomendou para cada um de nós, para sermos bons e caridosos. Esta é a chave dos céus, chave que temos em nossas mãos. O amor é o sentimento que resume de forma completa a doutrina que Jesus nos trouxe. Que possamos compreender, dentro do contexto da vida, os erros, as faltas, os equívocos e as injustiças cometidas pelos nossos irmãos de caminhada, frutos das suas imperfeições, ainda da nossa pobreza espiritual de cada um de nós. Por isso que somos sujeitos a falhas, a erros, a equívocos, às faltas, a transgredir a lei divina. Mas quando aprendemos a mensagem do Evangelho, vamos buscando a cada dia nos tornarmos melhores que nos dias anteriores e, consequentemente, buscarmos crescer, buscarmos amar, buscarmos andar, ajudar, buscarmos caminhar na convocação que Jesus nos fez de buscarmos o caminho, a verdade e a vida. Muita paz, muito amor, muita harmonia, muita luz sendo derramada sobre cada um de nós, hoje, agora e sempre. Muita paz para todos. Graças a Deus. Meu irmão, um abraço mesmo. E Deus muito obrigado. Muita paz para todos. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um final de semana abençoado e que a semana que vem seja cheia de paz, saúde e felicidade para todos.